A primeira coisa é que você precisa muito bem explicar uma coisa tanto para o seu paciente ou para o familiar do seu paciente, tá? Isso é uma coisa que você vai precisar trabalhar com o seu paciente. Você vai ter que explicar isso para um paciente com depressão. Que é o quê? Que a depressão não é frescura. A depressão não é frescura. Isso é uma coisa que você vai precisar explicar para o seu paciente e muitas vezes para os familiares daquele seu paciente também. Isso por que é importante? Deixa eu colocar diferente aqui. Isso. Por que é importante? O paciente depressivo, ele tem uma elevada autocobrança. Como um dos sintomas citados, ele tem uma culpa excessiva. Ele se responsabiliza por estar se sentindo dessa maneira, por viver assim, né? Dessa maneira também. Isso é uma coisa muito complicada, que a gente precisa trabalhar com ele. Então, ele tem uma elevada autocobrança, ele tem um grande sentimento de desvalia e ele tem uma dificuldade também de fazer atividades simples. Então, coisas muito simples, como às vezes levantar da cama, como ajudar na casa, coisas bem simples mesmo, às vezes escovar o dente, tomar banho e tudo mais, podem ser atividades que ele está com dificuldade de realizar. Por conta disso, ele ficar pensando, né, como ele tem essas dificuldades, é muito fácil ele ficar se cobrando demais. E aí, a gente tem também a questão do preconceito social a respeito da depressão, então fica muito fácil dele ficar pensando, é frescura. Se for frescura, então eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo comigo e não tenho solução. Eu sou um bosta mesmo. Isso só vai fazer o quê? Manter o paciente ali no problema. Tá? Manter ele naquele problema, sofrendo cada vez mais. Porque como sabemos que a doença, que a depressão ela é uma doença que afeta milhares de pessoas e que há tratamento para ela e que manter o pensamento original só piora o quadro, né? Manter esse pensamento de que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele é responsável por isso e coisas nesse sentido, a gente precisa falar sobre isso com o paciente, muitas vezes com seus familiares. Porque ele pensar que é frescura, que a depressão é uma frescura, isso aumenta justamente a sua autocobrança excessiva e a sua culpa também por estar assim. Isso aumenta o seu humor depressivo, então diminui o seu humor, ele fica realmente muito mais triste, ele fica muito mais deprimido. Isso diminui o seu interesse pelas coisas e a sua prática de atividades, então ele faz cada vez menos coisas. Isso tem então efeitos negativos no ambiente. Isso gera então sentimentos de inutilidade, porque como ele não tem interesse, ele tem uma falta de motivação muito grande, tem uma baixa atividade, ele tem poucos resultados do ambiente. Então na interação com as pessoas é uma coisa negativa, ele não consegue fazer as suas tarefas e por aí vai. Isso gera então esses efeitos negativos no ambiente, isso gera mais ainda sentimento de inutilidade. Tá vendo? Eu sou inútil. Eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom filho, eu não consigo ser um bom amigo, eu não consigo ser um bom isso, não consigo. Eu só estou assim e tudo mais, e por que eu sou assim e tudo mais. A Raquel até coloca aqui um ciclo de manutenção, exatamente. Tá? Isso gera mais sentimento de inutilidade, que gera mais humor depressivo, e isso mantém ele no problema. E se a gente fica focando, se ele foca nisso, nessa ideia de que é uma frescura, isso piora muito o quadro dele. Porque quando a gente fala que é frescura, dá a impressão que é algo muito simples. Né? Dá a impressão de que é algo simples de ser trabalhado. De que todo mundo consegue lidar com isso facilmente e tudo mais. Menos ele. Essa é a ideia que fica. Então, trabalhar com isso, explicar muito bem para ele que a depressão ela é uma doença, que ela tem sintomas específicos e que há tratamento, é muito importante, tá? É muito importante. Então, ele precisa entender que não é frescura, para que ele tire o foco de si, como se, eu sou um bosta, olha só, eu não consigo, todo mundo consegue, menos eu e tudo mais. E foque aí no que precisa ser feito para melhorar. Tá? Então isso é uma coisa que você vai ter que explicar para o seu paciente depressivo para que ele saia desse ciclo justamente de manutenção e entenda que apesar de as coisas serem difíceis, não é uma frescura, realmente é uma doença, mas ele consegue lidar com isso, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.